Fala, amigos do Esquema Tático. Minha voz deu até uma errada aqui, então já peço desculpa, tá tudo dando errado aqui que a gente tá falando para Ana. Mas sejam bem-vindos a mais um ET Entrevista, a segunda entrevista de 2022. E sim, normalmente eu ponho o logo do Esquema Tático aqui no fundo, mas eu não consegui de nenhum, vários problemas técnicos, então vai ficar só a TV e a camisa da Seleção Brasileira, porque como vocês sabem, eu sempre boto aqui a camisa de algum clube que a atleta jogou ou está jogando. No caso, eu não tenho a camisa do São Paulo, que a gente já vai falar por onde ela passou, mas ela já visitou a seleção brasileira, já treinou como atleta da seleção brasileira. Então, botar a camisa da seleção brasileira aqui. Seja bem-vinda, Ana Clara, lateral esquerda do São Paulo. E aí, gente, obrigada, viu, pelo convite aí. Mas antes de começar o bate-papo com ela, sigam a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. O login que não está aqui do meu lado, mas está aqui no vídeo. Então segue lá, a gente é só procurar Esquema Tático com o login verde, fácil de achar. Bom, e vamos começar o bate-papo. Greg, solta a vinheta. Muito bem. E como eu sempre faço de costume, eu passo pelo currículo da atleta. No caso, a Ana Clara, ela é uma cria do São Paulo, uma das promessas aí do futebol tricolor. Ela chegou no São Paulo para jogar o sub-16, jogou sub-16, sub-17, sub-18, foi para o profissional e pela seleção brasileira ela tem convocações pelo sub-17, sub-20. Jogando pela categoria de base do São Paulo, ela tem o Brasileirão de 2016 e 2018, e pelo profissional, no final do ano passado, ela conquistou seu primeiro título, que foi o Brasil Ladies Cup, que foi um torneio pós-temporada disputado ali entre algumas equipes do Brasil e algumas equipes internacionais, como o River Plate. Esqueci alguma coisa, Ana? Não, é só falar dos campeonatos paulistas também, que eu ganhei 3 com São Paulo. Quais foram os anos? Foi 2017, se eu não me engano, 2018 e 2020, eu acho, 21. Pô, legal, então. Como eu falo, de vez em quando a internet não traz todas as informações que ela precisa. Que eu preciso, no caso. Mas, enfim, vamos começar o bate-papo. Ana, normalmente a gente abre a conversa com aquela pergunta padrão. Como é que começou o seu relacionamento com o futebol? Quando é que você percebeu que falou, não, eu quero jogar bola, eu tenho talento para isso? E se você sofreu alguma resistência da família ou das pessoas em volta que achavam que você não deveria jogar bola? Hoje em dia eu acho que não tem tanto isso, normalmente com as jogadores mais experientes elas sofriam mais com esse preconceito, mas ainda existe, né? A gente não pode ignorar isso. Então, conta um pouquinho da sua história antes de chegar do São Paulo. Quando é que você falou assim, eu quero tentar ser jogadora de futebol? Eu acho que, tipo, eu comecei com meus irmãos, sabe? A gente sempre ia pro parque, né? Com 6 anos de idade, assim, a gente ia pro parque só pra jogar uma bola, assim. E como eles só faziam isso, assim, mais ou menos, eu, né, acabei indo com eles. E aí fui gostando, aí o povo do parque foi criando carinho, e aí eu fui crescendo lá. E aí acabou que eu recebi uma indicação para ir no AD São Caetano, que era uma escolinha de futebol, que eu morava em São Caetano, né? E aí acabou que eu fui lá e aceitava o time misto, assim, né? Menina e menino, né? E aí eu foi tipo com 8 anos de idade, mais ou menos, que eu entrei lá. E aí eu fiquei por 5 anos. E aí lá eu já criei, tipo, criaram um carinho muito grande por mim lá. Eu era atacante, né, na época, então eu ia lá, fazia gol e tal, aí todo mundo gostava, assim, aí chegou um momento, né, que eu comecei a crescer, assim, eu falei, mãe, não tá dando mais para ficar com os moleques, assim, que eu tava me sentindo um pouco desconfortável por conta de vestiário, essas coisas, e aí acabou que minha mãe viu o programa da Fátima Bernardes na TV, e aí apareceu a oportunidade de eu ir para o Centro Olímpico, de fazer a peneira no Centro Olímpico, e era feminino. Então eu fui, passei, e aí começou tudo que aconteceu. Aí teve parceria do Centro Olímpico com São Paulo, e aí aconteceu tudo. E aí eu não recebi nenhuma, tipo, crítica da família e tudo mais. Sempre gostaram muito de futebol, aliás, sempre me apoiaram desde o início, assim, tipo, se não fossem os meus pais, assim, acho que eu não estaria onde eu estou hoje, sabe? Que eles sempre me apoiaram e fizeram de tudo para que eu pudesse estar jogando.
Ah, legal. É sempre legal ver que a família apoia. E é impressionante como jogadoras que são naturais aqui da cidade ou da região aqui de São Paulo, como esse Centro Olímpico está na história de várias jogadoras, né? Pô, eu É, particularmente não conheço esse Centro Olímpico, mas todas as jogadoras que a gente conversou que é natural de São Paulo já passaram por ele. Então parece ser um lugar muito bom de estar, né? sim. De se desenvolver. E você comentou que você gostava de jogar no ataque, fazer gol. Primeiramente, antes de eu entrar nessa parte de como você virou lateral, como é que foi o convite para o São Paulo? Como é que você entrou nas categorias de base do São Paulo? Então, com essa parceria com o Centro Olímpico, a gente ganhou um campeonato paulista, sub-17, com a equipe sub-15 do Centro Olímpico, só que a gente fez parceria com São Paulo para disputar esse campeonato. Então, aí, depois desse ano que a gente ganhou com o sub-15, como fez muito sucesso e tal, o São Paulo acabou querendo firmar parceria mesmo e virar São Paulo mesmo, sabe? Não, tipo, ainda tem, né, uma ligação entre os dois, só que eles resolveram criar um time, né, lá. E aí chamaram algumas meninas, né, umas 6 meninas assim, da categoria mais baixa. As sub-17 foram para o São Paulo jogar, pelo São Paulo mesmo. E aí eu era uma das mais novas, então não tinha idade ainda para ir. Só que chamaram 6 meninas mais novas que eles achavam que, né, se destacaram ou algo assim, para fazer parte do São Paulo. E acabou que a gente foi para o São Paulo, essas 5 meninas, mais eu. E aí começou assim tudo no São Paulo, assim. Legal. E como é que foi essa transição? Como é que você era atacante e de repente você foi parar numa lateral esquerda ali para defender e logicamente apoiar, mas o primeiro passo do lateral é proteger a parte do ajudar a defesa, né? Então como é que foi essa Uhum. transição? Como é que você foi parar na lateral esquerda? Bom, na época eu era do Centro Olímpico ainda. Na época, assim, o meu treinador, como faltava menina na lateral esquerda, porque é uma posição bem escassa, né? Tanto no masculino como no feminino. Então, ele me colocou lá porque viu algumas características e também porque faltava. E como eu sou canhota, eu serviria bem para aquele momento. Talvez, eu não lembro muito bem, mas talvez tinha muito atacante, muito meia, então ele acabou me descendo porque faltava. E aí, tipo, eu fui indo assim e eu atacava, assim, né? Eu ia pro ataque, aí eu deixava a defesa, aí eu, meu Deus, o que eu faço? Que eu tenho que defender, atacar. Aí, como eu era atacante, eu só atacava, meu Deus. Mas aí, tipo, eu fui aprendendo a posição, né, e tudo mais com o tempo. Eu não era uma boa marcadora, assim, sinceramente, eu não gostava de defender, mas aí com o tempo eu fui aprendendo assim e eu acho que por eu ter tido uma experiência no ataque antes, eu acho que para atacar para mim é uma coisa natural. Então eu melhoro minha parte física para poder ir para o ataque e também para defender. Então eu acho que essas ambas assim fazendo um equilíbrio, eu acho que dá muito bem assim, sabe? Os clubes gostam e tudo mais e ajuda muito o time, né? É, claro, imagino. Normalmente jogadoras que jogam na defesa, principalmente de volante, jogavam mais para frente e começaram a ser recuados. Mas é legal você reconhecer que, por você gostar de jogar no ataque, você não tinha muito as malandragens da defesa, o time das coisas, mas é por isso é uma categoria de base para se desenvolver. E aí, você na categoria de base de São Paulo, você ganha 2 brasileiros, tanto no sub-16 como no sub-18. Como é que foi a conquista desses brasileiros? Como é que foi a campanha? Conta um pouco pra gente essa experiência de já ser campeão logo na base. Eu acho que é uma sensação muito boa, sabe? Tipo, a gente se preparar muito para um campeonato, assim, e conseguir vencer, assim. Nossa equipe sempre foi bem forte por ter tido a base do Centro Olímpico vindo, então acabou ficando um time muito forte. Então a gente sempre se deu bem, a gente sempre teve uma interação muito boa. Então a gente tinha uma qualidade dentro de campo que era já de, sabe, quando você está entrosado com o time. E aí a gente vencer assim, acho que é maravilhoso, né? Na base, assim, a gente é novinha, assim, já vivenciar levantar a taça, assim, acho que é muito incrível, assim. Imagino. E
assim, para quem não sabe, o futebol feminino começou a ganhar mais força porque teve a Copa do Mundo, que foi um sucesso, deu bastante audiência. A Conmebol colocou que se você quiser disputar a Libertadores, você precisa ter o segmento do time feminino. E principalmente depois dessa diretriz da Conmebol, muitos times começaram a criar os seus times femininos e o futebol feminino começou a ganhar força. O São Paulo foi um desses times que entrou, que começou a criar mais o seu time, deixar mais forte o time feminino, depois dessas recomendações da Conmebol. E o São Paulo não só criou um time para inglês ver, um time só para falar que tem. Ela realmente investiu, trouxe até a Cristiane uma época para jogar pelo time, foi campeã do Brasileirão da segunda divisão quando começou a disputar o profissional. E, inclusive, o São Paulo é, na minha opinião, uma das referências da base do futebol feminino, porque ela tem times muito competitivos já na base. Então dá para ver que é um o projeto do futebol feminino é um projeto que o São Paulo leva bem a sério. E como é que é a estrutura, como é que é a atenção que vocês têm lá como base, antes de ir para o profissional, que o profissional está pegada. Mas na base vocês também têm vocês acessam as mesmas estruturas, os mesmos profissionais que o profissional? Bom, na época que eu estava na base, assim, eu acho que, assim, nunca faltou nada, assim, pra gente. A gente sempre teve acompanhamento do pessoal lá, né, dos técnicos, até que eu acho que é uma das partes mais importantes, assim, né, a parte técnica, com a comissão, né, ter o apoio. Na época, assim, que eu estava, não tinha tanta estrutura como tem agora na base. Agora está tendo muito forte, assim, uma ajuda muito forte para as meninas psicologicamente, mentalmente, tecnicamente, tudo, fisicamente. E eu acho que os técnicos, assim, ajudam muito, sabe? É um técnico chamado Thiago Viana, não sei se você já ouviu falar, né? Que ele Já. foi o que ganhou tudo pela base, assim, no São Paulo. Além de ser um técnico, assim, para ensinar, assim, o futebol, ele ensina sobre a vida, sabe? Também. Ensina a gente forma a gente para ir para a vida também. Não só no futebol, mas como na vida, assim. Então, ele é uma das pessoas assim mais importantes assim da base por conta disso, por ele olhar o lado humano e o lado do futebol. Eu acho que quem trabalha com ele consegue desenvolver muito tudo, sabe? Então, acho que é o mais importante assim de tudo. E tanto a comissão que está com ele também, que sempre teve um carinho muito grande, e eles são todos do Centro Olímpico, assim, praticamente. Então, acaba que eles têm uma interação muito boa e tudo mais, mas agora a estrutura está muito boa na base, assim. A Cleo, que é a como que chama, a diretora de lá, está ajudando bastante, está trazendo as meninas que vêm de outro estado e é isso, acho que está em boas mãos. Imagino. E você, obviamente, estando na base do São Paulo e conquistando títulos, chama a atenção da senhora CBF. E muito, eu não sei se você já conheceu, a gente entrevistou uma ex-jogadora que trabalha para a CBF para ver as categorias de base dos times. Eu esqueci o nome dela agora, a gente fez entrevista com ela, mas vou lembrar, calma. Mas você foi convidada 2 vezes para a seleção brasileira, você já foi convocada para o Sub-17 e para o Sub-20. Primeira coisa, como você recebeu a notícia que você estava sendo convocada? Você recebeu um telefonema, você viu, o clube veio te avisar? Como é que foi que você recebeu a notícia que, ô Ana, você vai lá para o Rio lá treinar na seleção brasileira? Como é que foi esse momento de receber a notícia? Assim, a minha primeira convocação da minha vida foi na Sub-17, né? E eu não esperava, assim, sabe? Tipo, foi uma coisa, assim, muito... Caraca, mano, eu vou pra seleção. Tipo, pô... foi no ônibus, assim, com as meninas de São Paulo. A gente tava voltando de um empate contra o Internacional, assim. Acho que era uma semifinal, eu acho. Então, não tava um clima, assim, sabe? Meio ruim no ônibus, assim. Só que as meninas, assim, que foram convocadas também no São Paulo, naquela convocação, abriu, assim, alguma coisa, assim, que tava escrito o nome das meninas que iam. E aí, tipo, falou... Clara, você foi também! Meu Deus do céu, eu não acredito, não é possível. Eu fiquei, tipo, eu sentei no chão do ônibus e eu fiquei, gente, não é possível, meu Deus, eu fiquei, tipo, não caiu a ficha, sabe? Acho que foi um dos momentos mais incríveis, assim, eu nunca vou esquecer desse momento. Imagina, deve ser maravilhoso. E a pessoa que trabalha na CBF
que fica cuidando das categorias de base da seleção brasileira é Jéssica de Lima. Não sei se chegou a conhecer ela. Ex-jogadora do Rio Sim. Preto. A gente entrevistou ela. Ela é a auxiliar técnica da Sub-20 agora. Eu encontro com ela lá. Legal. Então, inclusive, um abraço, Jéssica, se você estiver vendo esse vídeo, e obrigado pela entrevista pra gente. Se vocês não viram a entrevista da Jéssica de Lima, vai lá ver, se eu não me engano, é a entrevista número 8 que a gente fez com ela. Tava só tentando lembrar o nome, mas foi a Jéssica. E aí, beleza. Aí você é convocada. Como é que foi a notícia para sua família? Que eu aposto que seus pais, seus irmãos devem ter ficado felizes da vida. Falou, meu Deus, minha filha é jogadora de seleção. Nossa, assim, nesse dia, assim, nossa, até dá uma emoção, assim, sabe? Eu cheguei no quarto do hotel, que a gente estava em hotel, né? Que a gente estava em Porto Alegre, se eu não me engano, né? Aí, tipo, eu liguei para meus pais, assim, tipo, mas não tem como eu falar a sensação aqui, sabe? Mas parece que eu sinto aqui em mim a sensação que eu tive naquele momento. Falei, mãe, eu liguei para ela, mãe, eu fui convocada. Ela, meu Deus, que alegria e tal. E aí minha família toda é louca por futebol, né? Tipo, tanto parte de mãe como parte de pai. Então, tipo, eles ficaram loucos, assim, eu acho que deu a louca neles lá, porque eu tava felizona, eles também, e acho que, nossa, foi muito bom esse momento, assim. Imagina, e como é que foi chegar na Grande Jacumari, se ambientar? Como é que é estar no lugar que é sagrado, que é a casa da seleção brasileira? Nossa, assim, você olha, assim, você passa um filme, assim, na cabeça, assim, de nossa, caramba, mano, olha onde eu tô, né? Olha a valorização que eu tive pelo meu trabalho, por tudo que eu fiz no clube e tudo mais. E tá aqui, assim, aí você olhava, assim, aí... a primeira vez que eu fui para lá, meio que não caiu a ficha, sabe? Tipo, fiquei tipo, caraca, mano, nossa, olha onde eu tô e tal. Mas, assim, são sensações, assim, que a gente tem dentro da gente que não tem, assim, como explicar, sabe? Só sentindo, assim, que dá para saber, assim, que, meu Deus, é muito bom. Ah, sim, e todos os grandes atletas da seleção brasileira pisaram lá para treinar, né? Marta, Cristiana, Formiga, Sim. Pelé, Zico, Ronaldo. Então, assim, você pensa, qualquer jogador ou jogadora histórico da seleção brasileira pisou naquele lugar. Então, é um lugar realmente deve ser mágico estar. E você chegou a pegar aquelas neblinas super densas na Granja Comari que não dá nem para treinar direito, de tão forte tá a neblina? Nossa, sim. Eu lembro de um treino aí que a gente não chegava nada de campo, assim. Falava, meu Deus, como que a gente ia treinar? A gente tinha que esperar a neblina passar, isso foi na Sub-17. A gente tem que esperar a neblina passar para dar uma aliviada, mas quando a neblina ataca lá, é tudão. Imagino. E aí você, beleza, você ganha os títulos na base, você é convocada para as seleções de base da seleção brasileira, para as categorias de base da seleção brasileira, e aí você chega no profissional do São Paulo. Inclusive, ela é a primeira atleta de um dos quatro grandes de São Paulo que a gente consegue falar. Vocês são muito difíceis de conseguir conversar, tá? Eu estou dando a crítica para você, mas para os clubes aí que não liberam os jogadores. Mas enfim, como é que chegaram para você e falou assim, ô Ana, agora você vai treinar com um profissional? Porque como a gente... Vamos deixar uma modéstia à parte? Você é uma joia do São Paulo, você é o futuro aí para o futebol do São Paulo e da seleção brasileira. E, obviamente, São Paulo te levou ao profissional porque você é uma promessa do futebol feminino atualmente. Como é que foi isso? Como é que chegaram para você e falou assim, Ana, agora você vai treinar no profissional, hein? Pô, agora você vai começar a jogar com a elite aqui do clube. Como é que foi esse momento? Como é que aconteceu? Conta pra gente. Bom, foi ano passado, assim, no início do ano, eu estava na base ainda, no início do ano passado. Aí, né, eu tava. Sabe quando você coloca a meta pro ano, né? Eu quero isso, isso, isso. Eu coloquei a meta de ganhar o brasileiro sub-18. E aí, tipo, eu fiquei com isso na cabeça como meta de 2021. E aí, tipo, aconteceu assim que teve férias do São Paulo, assim, e da base por um mês. Só que aí o Lucas Piscinato, que é o técnico do profissional, chamou 5 meninas da base para treinar com o profissional, para, né,
ver se dava para subir ou não e tal. E aí, tipo, a gente treinou esse um mês que teve de férias da base com um profissional. E nisso, acabou que eles gostaram bastante, acabou que eles falaram assim que queriam me subir e gostaram muito dos treinos e tudo mais. E aí, tipo, eu fiquei, caraca, né? Eu sou do profissional agora, que eles me subiram antes da hora, assim, tipo, ano passado, assim, um momento que eu nem esperava, né? E aí eu comecei a treinar depois daquilo só com profissional, eu nem voltei mais para a base. Então, tipo, foi um momento, assim, bem baque, assim, bem incrível também, né? E foi muito incrível, só que o processo, assim, de transição foi bem complicado, sabe? Muita gente, nossa, vê a parte de fora, sabe? De ter que, nossa, foi profissional, né? Agora, de boa, tá no profissional, mas tem tudo uma coisa dentro, sabe? De bastidores, assim, que a transição é bem complicada, sabe? Você ter que lidar com as meninas mais velhas que cobram mais, que a gente ter que lidar com um estilo de jogo um pouco diferente, a intensidade, a forma de jogar, né? Então foi bem complicado, tanto que eu passei por muitas coisas, né? Ano passado, assim, mentalmente, assim, falando, mas eu creio que foi um ano de muito crescimento para mim, assim, dentro do mentalmente e dentro do futebol também, sabe? Mas nada assim que eu fiquei muito feliz mesmo, assim, acabou até o ano, assim, esse ano eu falei, caramba, mano, eu fui profissional, tive a oportunidade de entrar em jogos, assim, sabe, importantíssimos. E, tipo, para mim é indescritível, sabe? E saber que eu consegui passar por esse processo, assim, com muita maturidade e tudo mais. Porque precisa, assim, ter uma resiliência, criar a casca, sabe? Porque, né, as meninas é tudo, né, já velha, né? Já tem idade, assim, já tem uma experiência. Então, a gente acaba sendo novinha e acaba, né, tendo que se adaptar. E essa adaptação é um pouco complicada, assim. Mas tudo certo no final. Eu imagino. A maioria dos jogadores que a gente conversou aqui, elas queimaram etapas, elas chegaram ao profissional com 16, 17 anos, e muitas delas contam, né, que é outro ritmo, é outra pegada, as divididas são mais duras, a velocidade é maior, a cobrança das companheiras de time para você, não porque elas não gostam de você, mas para você performar melhor também é pesado. Então, essa parte de física e psicológica para se adaptar ao profissional dizem que realmente é muito pesado, assim, inclusive grandes promessas da base aí dos clubes acabam não vingando porque não conseguem se adaptar direito a essa nova realidade, né? Sim. Bom, e não foi um prazer, não foi uma conquista profissional, porque eu não trabalho com futebol, mas uma conquista pessoal, que através do canal eu consegui aí as credenciais para acompanhar alguns jogos do futebol do Campo Brasileiro Feminino, né? E teve 2 jogos de São Paulo que eu fui. Inclusive, a primeira vez que consegui uma credencial foi o São Paulo e Flamengo na Arena Barueri, 3-0 para o São Paulo. E o segundo foi o jogo contra o Internacional no mata-mata, que o São Paulo tomou aquela virada incrível, com Nossa. todo respeito, nos últimos minutos, de 3-1 e acaba sendo eliminado pelo Inter, acho que nas quartas de final. E eu queria saber de você. Você sobe profissional e você vai disputar a elite do futebol feminino, a primeira divisão. E, primeiro, você estava no jogo do Flamengo? Vamos começar por aí. Putz, eu não lembro. Se eu não me engano, eu acho que Foi estava na em Arena um jogo do Barueri. Flamengo. Acho que jogou 2 vezes com o Flamengo. Eu estava uma vez. Eu acho que eu estava nesse jogo aí. Não sei, de vez em quando eu estava lá, vi você em campo, nem lembro. Mas como é que foi disputar a primeira divisão? Você jogou alguns jogos, lógico que revezava entre atuar e ser reserva, mas como é que foi entrar em campo na primeira divisão da elite do futebol feminino? Foi ali que virou a chavinha ou foi antes? Você falou assim, tá, agora eu sou profissional mesmo, essa é a minha carreira. Bom, eu acho que a minha estreia foi na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Eu até fiquei impressionada. Foi contra o Grêmio. Eu entrei, mas tipo 5 minutos, sabe? Acabando. Assim, para mim foi tipo muito mágico assim entrar em campo assim, eu fiquei caramba, mano. Só que assim, tipo, num momento não dá para você tipo
nossa, que mágico, sabe? Porque você tem que estar focado naquele momento. Sim. Se você está no banco, também você tem que estar focado, porque a qualquer momento você pode ter que entrar, né? Então eu estava muito focado, então eu não fiquei com aquela, nossa, que maravilha. Eu entrei para dar o meu melhor naqueles 5 minutos. E aí eu entrei, fiz meu jogo assim, aí a gente empatou, né? Ficou 1-1 o jogo, se eu não me engano. Aí saiu um clima meio chato, porque a expectativa era de vencer a primeira rodada e tudo mais, mas para mim assim foi muito incrível, sabe? Eu entrar assim, primeira rodada do Brasileiro, assim, como profissional, eu falei, caramba, mano. Aí depois que eu fui pensando em casa, eu, nossa, velho, que incrível. E aí foi indo assim, sabe? Fui entrando em alguns jogos e tudo mais. E assim, eu tive que intercalar bastante, né, entre ficar no profissional e descer para a base para jogar o sub-18. Foi o que a gente ganhou. Tanto que foi no meio, enquanto eu estava no profissional. Então, acabou que algumas vezes, meio que, né, teve essa separação. Eu tive que sair do profissional para ir para a base e jogar. Ah, normal, até mesmo masculino a gente vê isso, que quando o garoto sobe meio novo, ele joga no profissional, daí ele volta, joga a copinha, depois ele volta, joga no profissional. E eu acho que Uhum. é bom para realmente você se acostumando, se ambientando e também não sentir tanto a pressão de só jogar no profissional. E para você, Sim. quando você jogou no profissional, depois voltou e jogou na categoria de base, falou, nossa, você deve ter já sentido uma evolução sua, falando, nossa, aqui agora parece bem mais fácil de quando eu estava só aqui, né? Assim, para mim, num jogo assim, nunca é fácil, sabe? Para mim, eu sempre tenho aquela dificuldade naquele jogo, tenho uma certa dificuldade e tudo mais. Mas eu achei bem diferente, assim, sabe? Mas eu achei que eu estava um pouco mais experiente, assim, para também ajudar as meninas em campo, tanto psicologicamente e tudo mais. Eu acho que foi importante, sabe? E você chegou a disputar algum clássico no Brasileirão Feminino, porque tinha ali Palmeiras, São Paulo e Santos. Você chegou a jogar algum clássico? Bom, eu joguei assim, não como titular, mas eu entrei assim. Eu já entrei contra o Santos no finalzinho assim também. Já entrei em um jogo contra o Santos. Não, 2 jogos contra o Santos. Também teve a A final League do Cup. Allianz, né? Que eu entrei. Nossa, assim, foi tenso aí, mas é da hora assim a sensação de estar entrando assim adrenalina mas quem mais que eu já entrei? De São Paulo, assim, eu joguei só contra o Santos, assim. Não, eu imagino, porque assim, lógico que todo time, você não pode perder um jogo. Só que um clássico, você não pode perder vezes três, assim, tipo, é outra pegada um clássico, ainda mais, e clássico eu digo mesmo na questão regional ali, já que você está jogando São Paulo, no caso o Palmeiras, Sim. o Corinthians e o Santos. Deve ser muito legal, assim, deve dar ali um friozinho na barriga, mais Uhum. segurança, mas deve ser muito legal jogar um clássico. Já vamos falar da Brasil League Cup, vamos deixar isso aí para o final. Mas você chegou a jogar os jogos de matemática? O São Paulo fica entre os 8 primeiros, fica ali nas primeiras colocações e vai para as quartas de final. Você chegou a entrar no algum jogo contra o Inter, inclusive? Como é que foi? Não sei se você estava entre as relacionadas para o fatídico jogo que vocês tomam o 3-1 no final. Então, primeira pergunta, você chegou a jogar algum dos jogos do Inter? Segunda pergunta, como foi o vestiário depois daquela virada, assim? Porque o futebol, rapidinho, sem querer me alongar muito, o futebol é feito de momentos mágicos, de viradas improváveis, de grandes vitórias. Só que para isso acontecer, alguém tem que perder, né? Infelizmente, Uhum. você acabou estando no lado que sofreu a virada épica. Então, por isso que eu pergunto, assim, a gente sempre pergunta para quem vence como é que é o momento depois de um evento como esse, mas ninguém se preocupa em perguntar como é que é do lado de quem acaba perdendo. Então, primeiro, eu queria saber se você jogou contra o Inter. Segundo, como é que foi após, se você estava lá, como é que foi após aquele segundo jogo que é nos últimos minutos, nos acréscimos, vocês tomam acho que 2 gols e fica 3-1 e o Inter passa. Então, eu estava no primeiro jogo de ida, que foi lá em Porto Alegre, que foi 1-0 pra gente. Não, foi 2-1, se eu não me engano, 2-1. 2-1. Aí, no jogo de volta, acabou tendo um probleminha na documentação e tudo mais. Aí, acabei que, de última hora, assim, eu não pude comparecer para o jogo. Então, eu fiquei na arquibancada.
Então, tipo, quando elas perderam, assim, elas foram pro vestiário, eu não estava no vestiário, mas com certeza eu acho que tava um clima, assim, horrível, mano, porque foi, assim, uma coisa inesperada, assim, né, de último momento, assim, mas eu não tava presente para falar, assim, tipo, como que tava. E só para avisar o torcedor do São Paulo, eu não ziquei o São Paulo. Eu tava lá no estádio para fazer um vídeo para o esquema tático. Inclusive botaram a gente no primeiro anel lá embaixo, que é horrível para ver jogo. Desculpa aí os torcedores são paulinos, mas aquele primeiro anel é muito longe do campo. Eu queria ter subido para um anel superior para ver melhor a partida, mas não consegui. E tem até uma história engraçada que o São Paulo, ele domina o jogo, ele controla o jogo o tempo todo. O Inter não consegue botar uma pressão no São Paulo. O São Paulo faz 1-0 e antes de acabar o jogo, eu até gravo. Eu fiz um vídeo que nunca foi pro ar, que eu gravo falando da classificação do São Paulo. E aí, no final, o São Paulo toma um gol de empate, toma virada, toma o terceiro gol. Né? Tive que gravar de novo, foi um negócio meio aleatório, foi meio a mais assim, mas não ziquei, tá, gente? Deixa isso bem claro. Inclusive, o primeiro jogo do São Paulo que eu fui, São Paulo fez 3-0, que foi no Flamengo lá. Então, vamos deixar essas coisas bem claras. Mas eu imagino que deve ser um negócio muito triste, assim. Eu não sei se é um sentimento de revolta, de desapontamento, se é só tristeza mesmo. Porque, se eu não me engano, foi dois lances de bola parada do Inter e o terceiro gol foi um contra-ataque. Daí o São Paulo se tirou para ataque, teve um contra-ataque e tomou o terceiro. Mas foi assim, foi Sim. muito rápido, não deu para entender. E vocês têm essa derrota melancólica, né? Inclusive, tinha muita gente projetando uma semifinal entre Palmeiras e São Paulo, que era o mais esperado mesmo, pelo desempenho das equipes ao longo do campeonato. Vocês acabam sendo eliminadas. E aí, em sequência, agora no final da temporada, tem a Brasil Ladies Cup. Eu sempre quase confundo a sequência das palavras aí. E vocês disputam e são campeões, sendo que a final foi no Allianz Parque. Então, primeira coisa, como é que foi disputar esse torneio? Foi o primeiro não sei se você chegou a jogar contra os times de fora do país, que nem o River Plate. Tinha outro, só que eu não lembro o nome das outras equipes de fora do Brasil que jogaram. América de Cali. América de Cali, que estava na Libertadores, inclusive perdeu a final, não a de 2021, mas a de 2020 para a Ferroviária final. O River Plate, e não sei se você chegou a jogar contra as equipes, mas se jogou, como é que foi esse contato com equipes internacionais, seus primeiro jogo assim com um confronto internacional, e depois a gente fala da final, que é um caso à parte, lá, o último jogo. Bom, teve esse campeonato que foi um fim de temporada, então as meninas já estavam um pouco cansadas, né? Teve o brasileiro, o paulista, né? E aí, tipo, eles acabaram dando mais oportunidade, assim, sabe? Nesse campeonato, que foi curto, assim. Então, eu joguei como titular o primeiro jogo contra a Ferroviária. Depois, o segundo jogo contra o América de Cali, eu também joguei como titular. Aí, contra o Inter, eu entrei, mas eu entrei no finalzinho, assim, do segundo tempo, assim. Então, foi uma oportunidade, assim, muito grande, assim, pra gente, assim, que é mais nova, de jogar, de ter rodagem, de vivenciar o profissional também, né? Como é estar como titular ali, né? Com a equipe, com uma equipe, né? Que é mais velha e tudo mais. Eu acho que foi um campeonato de muito aprendizado e muitas sensações boas, sabe? E antes da gente voltar para a final desse campeonato, eu acabei pulando, mas já que você citou aí, vamos falar. O Paulistão. Paulistão, vocês também vão muito bem. Vocês chegam na final e aí, infelizmente, acaba perdendo a final para o Corinthians, que hoje, na realidade, o futebol feminino é uma máquina, tem metade do time vai para a seleção brasileira, é realmente muito fora de série o time do Corinthians. E não sei, você chegou a estar entre as nacionais da final, como é que foi, se você jogou, como é que foi sua primeira final, né, do profissional, como é que foi esse momento, antes de a gente falar da final da Brasil Ladies Cup? Então, o Paulista foi um campeonato assim, que a gente fez uma campanha muito boa, assim, sabe? A gente estava com uma expectativa muito grande para a final, que quando a gente passou, porque pela gente ter passado por tudo aquilo, né, contra o Internacional e tudo mais, a gente teve que se reerguer e tal, a gente acabou se unindo muito, sabe? A equipe inteira. Então, a gente ficou muito forte. Então, a gente estava com uma expectativa muito grande para a final e tudo mais. E aí, tipo, nossa, o jogo no Itaquera, assim, acho que foi um momento, assim, mais mágico, assim, no São Paulo, assim, que eu vivi, sabe?
Nossa, foi porque teve 30 mil pessoas, mais ou menos, no estádio. Eu falei, caramba, mano. Eu, quando era criança, assim, imaginava eu lá na garagem, assim, com uma torcida imaginária, assim, como se fosse o estádio, assim. E aí eu tava vivendo, assim, esse momento, sabe, de 30 mil torcedores gritando, assim, mesmo que contra, né? Era contra o São Paulo, mas foi um momento muito mágico, mesmo a gente tendo perdido, mesmo sendo torcida contra. Para mim foi um momento muito marcante, porque eu estava no profissional, primeiro ano de profissional, no banco do profissional no Itaquera, e, tipo, acho que foi um momento, assim, bem marcante, assim, sabe? Infelizmente, o futebol ele é feito também de derrotas, não é só de conquistas. E isso ajuda a amadurecer, ajuda a aprender, a evoluir, né? Mas realmente, eu acho legal você falar isso, porque fora o cenário que a gente via atual que não podia ter torcida, até antes, quando podia, antes da gente ter essa doença que está assolando aí o Brasil ainda, era difícil a galera comparecer nos jogos de futebol feminino. Na verdade, antes de começar a pandemia, a torcida do Corinthians é um exemplo que abraçou, a do Palmeiras também estava indo, a do São Paulo também estava indo aparecer, e de repente corta, né, a torcida, e realmente tem muito atleta que fala que jogar uma torcida é outra coisa, é outro esporte quando tem a torcida, seja a favor ou contra no estádio, vira outra brincadeira ali. Uma coisa é você jogar com gente gritando, te cobrando, ou te apoiando, ou te xingando, e outra coisa é o silêncio. Então, realmente, deve ter sido muito legal esse contato com a torcida, e depois vocês jogam, né? Depois de um pouco de frustração pela campanha, pela eliminação, não pela campanha, mas pela eliminação no Brasileiro, pelo vice no Paulistão, vocês jogam esse torneio que é o Brasil Ladies Cup e são campeões. Jogam na final contra o Santos, uma final difícil, inclusive você entrou em campo. E como é que foi? Como é que foi ali? Tinha torcida, não lembro agora qual a quantidade do público lá, se não me engano, mas também tinha um público ali para assistir o jogo. E como é que foi ser campeã? Conseguir seu primeiro título no profissional, entrar no jogo. Você entrou quando estava 2-0 ou 2-1? Tava 2-1, se eu não me engano. Então, um gol de diferença, tendo que segurar o resultado para, né, para bater o título. Como é que foi essa emoção aí da final e do primeiro título como profissional? Foi tava 3-1 quando eu entrei. Acho que estava 3-1. Assim, tipo, teve uma torcida, assim, tipo, considerável, assim, né, metade, assim, deu para ouvir bastante, assim, sabe? Mano, assim, é mágico, né? Tipo, tá no estádio, assim, como esse, desde do vestiário até ali no campo, assim, aí ver, assim, sabe? Você olha, passa um filme, você fala, nossa, olha o futebol feminino como tá, né? E tudo mais. E aí, cada gol, assim, uma emoção diferente, um pulo diferente. Assim, depois que a gente ganhou, né? Eu entrei assim, né? Foi bem legal entrar, mas eu entrei como ponta. Porque às vezes, né? Tipo, eu tenho uma velocidade, né? E aí, às vezes, dá para dar um foguetinho ali no ataque também, né? E aí, tipo, eu entrei, assim, na maior fogueira, assim, e falei, meu Deus, velho, eu tô jogando contra o Santos na final, assim, eu entrei, né, tem que entrar focado e tudo mais, e aí foi, e passou os minutos, e quando apitou, assim, mano, acho que foi uma sensação, assim, muito incrível, sabe? Primeiro título como profissional, primeiro ano como profissional, assim, ter um título, assim, foi incrível e com o time, pelo time que aconteceu várias adversas, né? O vice do Paulista, a eliminação contra o Inter no Brasileiro, assim, a gente merecia, sabe, terminar o ano dessa forma. Então, foi muito incrível para mim e para o grupo inteiro também. Imagino, e assim, longe de mim falar que o vício é um demérito. Isso é ruim do futebol, né? Em outras modalidades, um segundo lugar o pessoal aplaude, né? Um segundo lugar no futebol o pessoal olha feio. E assim, vocês chegaram em segundo lugar, vocês têm lá medalha de prata, que é uma conquista também. No futebol é assim, para alguém ganhar, alguém tem que perder. Acontece, de vez em quando você, de vez em quando é Sim. outro. Então, realmente, deve ter sido um mágico. Você ganha Brasileirão Sub-18, né? Com São Paulo, ganha a Brasil Ladies Cup, bate ali um vice-campeonato paulista. Então, acho que realmente foi um ano maravilhoso para você como profissional. E assim, eu não vou ser muito ambicioso,
porque tá muito perto. Ano que vem tem a Copa do Mundo Feminina. Eu acho que, não sei se tá muito longe para você ainda, mas a seguinte já é realidade para você. Você sonha em jogar uma Copa do Mundo, você se vê jogando uma Copa do Mundo, e dos seus objetivos como profissional, como eu falei, 2023 é muito perto. Mas a próxima já é realidade para você se você continuar essa pegada. Bom, eu sempre, né, tive um amor muito grande pelo Brasil, assim. Acho que é um lugar, assim, que eu ainda também não tenho vontade de sair, sabe? Porque eu amo o Brasil, assim, sabe? É um orgulho muito grande, mesmo com todas as diversas que tem aqui no país. Assim, eu tenho o sonho, assim, de jogar uma Copa do Mundo profissionalmente, né, pela seleção, né, principal. Mas, assim, um sonho que tá batendo muito no meu coração, assim, é esse ano, sabe? Que vai ter vai ter o Sul-Americano Sub-20 e a Copa do Mundo Sub-20. E juro, eu tô trabalhando muito para chegar nesse momento e conseguir, tipo, com o time tá bem, sabe? Tipo, se tudo der certo, eu estar lá, né, no Sul-Americano, no Mundial. Eu tô trabalhando agora muito para isso, então, tipo, é um sonho, assim, que tá na minha cabeça no momento, sabe? Mas mais para frente, com certeza, eu penso em Copa do Mundo feminina, assim, principal e tudo mais. Mas tá na minha cabeça, assim. Imagina, não. E como é que vai ser o Sul-Americano e a Copa do Mundo? Já tem as datas? Sim, o Sul-Americano vai ser, se eu não me engano, em abril. Abril ou março, alguma coisa assim. Já, já, E já. e o Mundial vai ser em agosto. Pô, então, pode ser um segundo ano mágico para você mesmo no profissional de São Paulo conseguir aí conquistas com o amarelinho. Lógico que eu acho que a experiência é importante. Se você está na seleção brasileira sub-20, é porque eles te veem, eles te enxergam como uma promessa da seleção profissional. Ninguém vai para uma categoria de base à toa, só para passear. Então, pô, desejo muita sorte. Tomara que dê super certo aí e que o Brasil Sim. vença os dois torneios com você jogando, né? E Se Deus quiser, porque são convocações, né? E aí a gente tem que trabalhar cada vez mais para cada convocação voltar e tudo mais para estar no campeonato, entendeu? E agora o primeiro campeonato que o São Paulo vai disputar no ano vai ser qual? Vai ser, se eu não me engano, o brasileiro. A1. Brasileirão. E lógico que o São Paulo, pelo time que tem, pelo projeto que tem, eu não vou nem comentar se vai estar disputando pela mata-mata. Vai estar ali entre os 8 primeiros. Mas já tem, é que assim, existe, é que lógico, o torcedor, por ser time grande, sempre vai falar que tem que ser campeão. Ok, gente, ok, isso a gente entende. Mas existe metas mínimas que o time tem que alcançar. Ponto. Isso daí é uma realidade. Então, assim, no mínimo a gente tem que chegar aqui. Então, assim, eu imagino que para o São Paulo, talvez o mínimo seja bater uma final e conseguir ir pela. Não sei se talvez seja a primeira vez, numa Libertadores feminino, correto? Talvez eu acho que essa seja a grande meta do Brasileirão, que seria uma vaga a Libertadores, que inclusive, olha só que maravilhoso. Eu não sei se aumentou a quantidade de clubes, eu acho que não, mas a Libertadores feminina, a Conmebol fez uma coisa incrível, que foi aumentar a premiação, né, para as campeões. Deixou de ser, eu acho que US$ 85 mil para 1,5 milhão. Então foi já um baita up. Então eu creio que hoje um dos objetivos de clubes grandes, porque ser campeão às vezes é um detalhe, ainda mais quando é torneio de mata-mata, que não é pontos corridos. Então, mas eu presumo que talvez o grande objetivo de São Paulo seja tentar ir para a Libertadores, disputar esse torneio que é tão mágico para todo mundo sul-americano, né? Uhum. Sim, a gente tem sempre como meta vencer o campeonato, né? Pelas cobranças também que tem, por ser um clube grande, e pelas nossas metas, assim, né? Que a gente quer. Então, acho que a gente vai trabalhar muito esse ano para poder estar numa final de brasileiro, né? Para ir para uma possível Libertadores e tudo mais. E, assim, tudo vai depender também do nosso trabalho, né? E tal, como que o grupo vai lidar, porque um grupo forte é um grupo unido, né? Isso é o essencial, assim, de todo time, assim, para chegar lá o grupo tem que estar unido, assim, acho que é o principal. Com certeza.
Bom, nossa conversa já está bem longa, eu estou até surpreso, a gente está quase uma hora trocando ideia, não sei se é uma hora, assim, é mais de uma hora que a gente está conversando, só que a gente teve aquele off antes, né? Então, Aham. já deu uma baita entrevista aqui, então eu não vou mais segurar tanto você para você não ficar também cansado, que isso aqui também não é um full podcast da vida, mas antes de a gente encerrar, sim, gente, você que acompanha essa entrevista sabe que normalmente quando eu não tenho a camisa do clube atual da jogadora, eu peço, eu acabei esquecendo, então São Paulo, eu não tenho uma camisa de São Paulo, se São Paulo quiser me mandar uma camisa, estou super aceitando, coloco na minha coleção aqui, quando tiver de novo uma jogadora de São Paulo, eu ponho a camisa aqui do lado, em vez da camisa da Seleção Brasileira, por exemplo. E, Ana, vamos deixar esse espaço aberto agora para você, tá? Primeiramente, obrigado por ter comparecido aqui fazer a entrevista com a gente, comparecido, né? Por ter aceitado fazer a entrevista. Você é uma pessoa muito simpática. Eu, particularmente, quando fui pesquisar sobre você, ver suas fotos tudo de cara feia, assim, de cara fechada, eu falei, mas essa mulher deve ser mó brava, né? Vou com cuidado de falar com ela para não tomar uma porrada. Mas você é uma pessoa muito simpática, muito alegre. Você é muito promissora pela sua história aí nas categorias de base do São Paulo e pelas convocações da seleção brasileira. Espero que você seja uma realidade da seleção brasileira, que você tenha ali seu nome sempre convocado. E agora vou deixar o espaço aberto para você, caso você queira mandar um abraço para alguém, deixar suas redes sociais para o pessoal te seguir, começar a acompanhar mais seu trabalho. O espaço agora é seu. Pô, eu queria te agradecer aí pelo convite, né? Eu fiquei muito feliz de poder falar tudo isso aqui, sabe? Também relembrar coisas assim que eu tava guardada assim na memória, né? E acho muito especial assim esse momento assim de que eu tô vivendo, que tudo tá acontecendo e tudo mais queria mandar um beijo para torcedor São Paulino aí. E é isso. Isso aí. Então, e redes sociais, quer deixar alguma pessoa te seguir? Ah, não, é que é mais difícil de descrever assim, sabe? Então tá bom. Então É eu vou melhor. deixar aqui na descrição. Você quer que eu deixe qual? Só o Instagram? Pode ser. Então, gente, normalmente obrigado, Ana São Paulo. Cuida bem da sua joia, ela é realmente uma promessa ali para a lateral esquerda, então cuidem bem das suas jogadoras para não perder para outros clubes ou até mesmo para o exterior. E, gente, se vocês quiserem deixar perguntas, se teve alguma coisa que eu deixei passar e não perguntei para a Ana, coloque nos comentários. Sigam as redes sociais, vai estar aqui na descrição do vídeo o arroba dela do Instagram, então vai lá, segue ela, acompanha o trabalho dela. E se você assistiu até aqui, muito obrigado, até a próxima e falou!